Graças e paz, irmãos. Vamos lá no Salmo 90 novamente? Salmo 90. Nós abrimos o culto com esse salmo e vamos falar um pouco baseado nele. Salmo 90, agora nós vamos ler o verso 10 e o verso 12. Salmo 90, verso 10 e verso 12. Diz assim, o 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou em outras versões, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio. Irmãos, no ano de 1989, no dia 6 de abril de 1989, nascia uma criança abençoada nessa terra. Uma criança... Você, Pet? 7, 6 de abril? Não é, não. Nasceu uma criança abençoada nessa terra. E os anos passaram, essa criança foi crescendo. Essa criança foi escoteira. Sempre alerta. Quem mais foi? Tem alguém escoteiro aqui? Eu sei que o pastor foi. Alguém mais foi escoteiro aqui? Irmãos. Vocês não sabem fazer fogo aí, ó. Não... Ih, pastor, estão perdidos, pastor. Vamos ensinar. Vamos montar um grupo escoteiro aqui. A vida foi passando e nós chegamos de 89, nós chegamos em 2016. Lá foram 27 anos. 27 anos. Irmão, foi assim, ó. 27 anos. Eu lembro, gente, quando eu era escoteiro. Eu lembro dos gritos de guerra que a gente tinha. Eu lembro da roupa linda que eu usava. Lembro. Mas parece que foi ontem, voou o tempo. Em que ano você nasceu? 85. Quando, Betânia? 72. Deixa quieto, né? Aleluia. E aí vai. Passou rápido até aqui ou não passou? Voou, Valdir. Valdir, a cabeleira já não é mais daquele jeito. Voou. O que eu quero dizer com isso? A vida passa muito rápido demais. Rápido. E é uma vida só. Hebreus 9:27 diz que ao homem cabe morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então, acabou essa vida aqui, irmão? Acabou. Nós só tem sorvete para tomar aqui. Eu acho que Coca-Cola não vai ter no céu. Eu acho que não. Então, toma hoje. A vida é uma só. E a vida é rápida. Diga comigo, a vida é uma só. E a vida é rápida. O Moisés, quando ele escreveu esse salmo, no verso 12 ele fala, Senhor, ensina a gente a contar nossos dias. Ensina a gente a contar, para a gente alcançar um coração sábio. Nós precisamos de um coração sábio para viver melhor, né, irmão? A palavra de hoje, ela não tem tanto a ver com a nossa salvação da nossa vida após a morte. Após a morte, nós estaremos com Cristo. Amém? Após a morte está tudo certo. Está resolvido. Mas é possível nós, após a morte, estarmos com Cristo, mas enquanto vivemos uma vida terrível. É possível nós termos Jesus para a salvação, mas passarmos dias muito ruins aqui na terra. E não por causa de tribulação, diabo, por causa do nosso coração, que às vezes não é um coração sábio. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. O que nós precisamos? Como nós conseguimos alcançar um coração sábio para viver melhor? O culto de hoje marca o início de um mês. O início de um mês. E eu acredito que o Senhor tem um novo mês para nós, o mês de setembro, um mês muito alegre. Um mês de muita paz. Quem recebe? Um mês de alegria. Um mês com menos ansiedade.
Mas para isso nós precisamos alcançar um coração sábio. E aí eu listei algumas coisas aqui para a gente ter um coração sábio. Algumas, não é todas, porque isso aqui é muita coisa, mas algumas coisas. Eu acho que se a gente viver isso aqui, a gente vai viver um pouquinho melhor. Primeira coisa que nós precisamos fazer para ter um coração sábio, nós precisamos ouvir mais do que falar. Deus está falando, né? Tiago 1,19, vamos lá? Tiago 1,19 diz assim, lá no finzinho da Bíblia, portanto, todo homem seja pronto para, mais rápido ainda para, todo homem seja pronto para, e tardio para, e tardio ainda para. Então, qual que é a ordem das coisas? Todo homem seja pronto para, e tardio, demore para falar. Para nós termos um coração sábio, nós precisamos ouvir mais do que falamos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Quem ouve mais, sofre menos, irmão. Para nós termos um coração sábio, nós precisamos ouvir mais do que falamos. É necessário, se as irmãs concordarem, dê um glória a Deus na intensidade da sua concordância. Mas eu nem falei ainda. É necessário que nós, esposos, ouçamos mais nossas mulheres. Irmãos, agora é nós. É necessário que as nossas mulheres escutem mais a nós, homens. A gente sofre muito, porque a gente ouve pouco um ao outro. A gente ouve pouco. Geralmente o homem já é mais decididão. Decidido. Amor, vou trocar o carro. Mas bem, a gente comprou o carro. Não, eu vou trocar. Mas amor, eu vou trocar. Você não entendeu ainda. Eu vou trocar. Aí a irmã vai e fala, mas você eu vou te falar, eu estou precisando de uma bolsa Chanel, eu estou precisando de não sei o quê. E não, eu vou trocar e acabou. E o irmão vai e aparece com o carro novo. Aí a parcela aperta, a crise chega, o IPVA chega. Aí vira aquela crise financeira na família. Se tivesse ouvido, não ia sofrer tanto. Nós precisamos ouvir mais do que falamos para viver dias melhores. A gente fala demais e ouve muito pouco. Um irmão chega em mim, fala, pastor, eu vi fulano no bar. E ele aquilo era cerveja, pastor, estava tomando cerveja. Tinha até um colarinho, pastor. Aí começa a salivar, né? Até um colarinho, pastor. Aí eu chego no irmão, que não sei o que, você está errado, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso aconteceu em uma igreja que a gente congregou, e eu ouvi uma vez o pastor presidente falando isso aí. Ele chegou e meteu o rei no obreiro lá. E era tubaína. Mas o que o irmão estava fazendo no bar? A gente já começa a falar, entendeu? Na sua mente, você já falou já, né? Mas o que está fazendo no bar? Ouve, irmão, você nem ouviu o que o irmão estava fazendo lá. Nós falamos demais e ouvimos pouco. A gente fala demais para os nossos filhos e ouvimos pouco os nossos filhos. Mas adolescente, ele não sabe viver, ele não sabe o que é da vida. Mas escuta ele, por favor. Ainda que ele vá falar um monte de coisa que não está legal. Mas escuta. Deixa ele falar. Deixa ele se sentir importante. Deixa ele sentir que você se preocupa com ele. E quer ouvi-lo.
Deixa ele sentir que você reconhece ele como um ser humano, que tem os seus desejos, suas vontades, e precisa ser ouvido. Se nós não ouvirmos nossos filhos, o traficante vai ouvir. O MC do funk vai ouvir. O crush dele vai ouvir. O que é crush, pastor? Ouve seu filho, pergunta para ele. Tenho certeza que seu filho sabe o que é isso. Mas a gente está tão distante e só está falando, que você conversa com qualquer adolescente, inclusive eu na minha época de adolescente, era meu pai fala demais. Não, eu não, pai, eu não. Não deixa eu falar. Não me escuta. Meu pai não quer saber o porquê que eu gosto de rap. Eita, hoje, pai, que o senhor vai ouvir hoje. Eu tô brincando. Estou brincando assim, irmão, mas é muito sério. Nós precisamos ouvir mais do que falamos para ter um coração sábio para a vida. Para a vida. Porque a pessoa é do jeito que é. Você já ouviu ela? Já ouviu o que ela passa em casa? Já ouviu o que ela passa na saúde? Mas a gente só fala. Para ter o coração sábio, a gente precisa ouvir mais do que falamos. Provérbios 11, 14. Abre sua Bíblia. Vamos folhear a Bíblia, irmão. Provérbios 11, 14. Olha só o que está escrito. Provérbios 11, 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros, a Bíblia King James, a tradução King James. Alguém está com a King James aqui? A Bíblia King James, alguém está? Ela diz assim, que na multidão de conselho dos sábios há sabedoria. Olha, só a primeira versão, a revista aí corrigida, se eu não me engano, é que está na multidão de conselhos. Em todas as outras, é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Sabe por quê? Porque conselho qualquer um dá, conselheiro nem todo mundo é. Então não é só ouvir, é ouvir pessoas certas. Fala para o irmão lá do seu irmão, fala para a pessoa que trabalha com você lá que seu marido tá te deixando triste. Sabe o que vai falar para você, irmã? Troca ele, você merece coisa melhor. Isso é um conselho, mas não vem de um conselheiro. Não. É isso aí. Sábios conselhos, isso mesmo. Não é só o conselho. É um conselho sábio, de alguém que tem sabedoria. Nós precisamos ouvir mais, irmão. Irmão, a gente precisa ouvir mais o nosso pastor. Eu sei que, às vezes, o pastor, olha, é só a graça. Liga o microfone aí, pastor, já começa. A gente precisa ouvir mais. Sabe o que a gente sofre muito? O pastor prega aqui que a gente tem que, sei lá, a gente precisa mentir menos. Aí a gente sai e mente. Sofre. Pede um conselho. Pastor, isso hoje aqui já aconteceu demais. Pastor, o que o senhor acha de eu fazer isso, isso e isso? Ó, irmão, eu acho que isso, isso e isso não é o melhor. Pensa bem. Aí o irmão vira as costas e faz isso, isso e isso. Dá 10 minutos, o irmão, pastor, eu fiz isso, isso e isso. Não ouviu. Quem ouve mais, sofre menos. Para ter um coração sábio para viver, nós precisamos ouvir mais. Ouvir mais do que falamos. Irmã, quando seu marido chegar em casa, estressado do trabalho, antes de xingar ele, antes de quebrar o cabo da vassoura nas costas dele, escuta ele. Pergunta como foi o dia dele. Às vezes ele sofreu a humilhação do chefe do trabalho dele.
na frente de todo mundo. E aí a irmã chega e já descasca ele também em casa. Não faz isso não. Ouve mais, fala menos, para ter um coração sábio. Amém, querido? Fala para quem está do seu lado assim, ouve mais, fala menos. Marido e mulher só se olhou assim agora. O que nós precisamos para ter um coração sábio e viver melhor? Ouvir mais e falar? Nós precisamos também, para ter um coração sábio e viver melhor, nós precisamos viver a bênção de Deus em família. Nós precisamos viver mais em família, irmãos. Mais em família. A sociedade atual tem nos afastado de quem está perto. Afastado de quem está perto. A internet é uma bênção, o WhatsApp é uma bênção, o Facebook é uma bênção. Pode ser, né? Pode ser uma bênção, pode ser uma bênção, pode ser uma bênção. Mas a internet, o Facebook, o WhatsApp, ele afasta quem está perto. Afasta quem está perto. Estamos todos sentados para comer, um do lado do outro, assim. Sei que não acontece na sua casa, na minha, só na minha que acontece. Assim. Está do lado e está conversando no grupo da família. Oh, meu Deus do céu. A gente tem perdido o prazer de estar junto em casa. Viver a bênção de Deus na família, um com o outro, irmão. Eclesiastes 9:9 diz, goza a vida com a mulher amada todos os dias da tua vida. Aproveita a vida com a mulher que você ama, aproveita a vida em família. Aproveita, irmão. Nós precisamos aproveitar mais. Semana passada foi uma semana dura para a gente. O Senhor levou 2 pessoas. Eu fui para casa na quarta-feira pensando demais. Falando, meu Deus, eu preciso fazer mais nada com meu filho. Sabe o que é você pegar seu filho e não fazer nada? Só estar com ele. Preciso fazer isso. Preciso aproveitar mais a minha vida com a minha esposa. Preciso sair mais. Dar uma volta na área verde. Chupar um gelinho, a gente faz em casa e leva pronto. Não gasta nada. Mas não tem desculpa para não sair e não aproveitar a vida. Ah, pastor, não tem dinheiro. Irmão, vai andar. Vai admirar a casa dos outros, pega um bairro bom. Vai falar, olha que casa linda, olha isso. Mas aproveita a vida em família, irmão. Sabe por quê? Porque os membros da nossa família se vão. E eles podem ir antes do que a gente espera. Então aproveita. Aproveita hoje. Acabando a ceia aqui, almoça, não sei o que você vai almoçar, nem que seja um pão com ovo, não interessa a comida em si. Mas almoce com alegria do lado da sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai. E quando eu digo mãe e pai, eu falo inclusive para os irmãos que são mais experientes, que têm a mãe e o pai vivo. Aproveita, irmão. Ter um coração sábio, viver com sabedoria, é viver a bênção de Deus na família. Olha só Provérbios 17:1. Você está em Provérbios 11? Vai lá no 17. Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que em uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Às vezes a gente pensa que vai ser feliz na família quando tiver dinheiro para um churrasco, quando tiver o carrão, quando conquistar uma casa maior. Não, isso não tem nada a ver, irmão. Pode ser um pão seco, com alegria. Pode ser um ovinho frito, com um salzinho na medida, é uma delícia. Um mexidão, com paz,
é uma bênção. Para pensar como está sendo sua convivência com a sua família, irmão. Para pensar como está sendo o seu tempo com os de casa. Dá tempo desse mês de setembro ser um mês diferente. Dá tempo. A proposta é que eu e você façamos algo com a nossa família essa semana, hoje, que vire um hábito. Estou casado há 7 anos, em abril vai fazer 8 anos que a gente é casado. Nós moramos 7 anos no apartamento. E agora nós mudamos para uma casa. Já estamos março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses nessa casa. Enquanto nós morávamos no apartamento, na hora de comer, a gente ligava a TV e comia junto, mas assistindo na sala, sentado no sofá. Depois que a gente mudou para casa, falou, não, vamos mudar isso, está errado. A gente precisa estar mais junto. E eu e a Sara, a gente é Masterchef. A gente gosta de cozinhar. Masterchef é brincadeira, viu? A gente gosta de cozinhar. O que a gente faz? Vamos os dois para a cozinha, traz o João, põe o desenho para ele ficar pintando e conversando ali com a gente, e a gente fecha a porta e fica lá, fazendo nada, fazendo comida e conversando. Tempo de qualidade, irmão. Como é gostoso isso, gente? Como é gostoso. Há quanto tempo será que você não come com a sua família com a TV desligada? Um coração sábio é um coração que prioriza a sua família. Olha um texto muito difícil da gente compreender, lá em 1 Timóteo. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 5, 8. Um texto muito... Não é difícil de compreender, na verdade é muito fácil de compreender, mas é muito duro. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos ler de novo? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior que o cara que está embriagado lá fora. Pastor, mas eu estou aqui de terno e gravata. Eu falo em línguas estranhas. Eu tenho um ministério. Não cuida da família? Você é pior que o ímpio. Negou sua fé. Mas eu estou aqui cantando, eu acabei de ministrar o louvor. Negou a fé, irmão. Não, mas eu sou conhecedor da palavra, eu tenho teologia. Não cuida da família? Negou a fé. Mas eu tenho dons espirituais. É pior que o ímpio. Mas quando eu chego, Deus revela tudo, me dá o raio-x da pessoa. Não cuida da família? Negou a fé. É pior que o descrente. Coração sábio é um coração que sabe a prioridade da família. Essa família que Deus te colocou é para que você seja uma bênção nela e para que ela seja um instrumento de Deus para trabalhar a sua vida. Se a gente não entende que tudo que a gente passa em casa é uma escola de Deus para trabalhar a nossa vida, aí a gente vive com picuinha, vive com mágoa, vive triste, vive... Deus, por que eu nasci nessa casa? Deus queria formar eu e você nessa casa, irmão. Vamos parar de picuinha dentro de casa? Briga por centímetro, por coisinha boba, tá brigando, tá chutando o cachorro. Para, irmão. Irmã, para. Tá chato. Irmão, dá um tempo. O adolescente, se liga, meu. Para um pouco com isso. Coisa chata, dentro de casa só briga, só reclama do pai, só reclama da mãe. Para, meu. Tenha uma vida em paz com a sua família em nome de Jesus.
Isso é ter um coração sábio. Então, ter um coração sábio é ouvir mais do que falar. Ter um coração sábio é viver a bênção de Deus em família. Ter um coração sábio é viver com mais gratidão. Gratidão. Eclesiastes 7,14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Nós precisamos ter uma vida de mais gratidão. As coisas ruins marcam demais a gente, muito mais do que as boas. E a gente reclama mais do que aconteceu de ruim do que agradece do que aconteceu de bom. Eu vi um exemplo do pastor Nil Barreto, muito engraçado, muito interessante, na verdade. Quem já teve dor de dente? Quase todo mundo. Fala a verdade, é terrível, né? Um dente só derruba a gente, fala a verdade. Quando a gente tem dor em um dente, é motivo mais do que suficiente para reclamar, fala a verdade. Só que a gente não se lembra de agradecer porque tem 31 outros que não estão doendo. A gente reclama porque tem um doendo e não agradece porque tem 31 bons. Quem orou aqui hoje? Senhor, obrigado porque meus dentes não doeram. A gente reclama muito mais do que a gente agradece. Coração sábio tem aquele que aprende a agradecer. Aprende a agradecer a Deus por todas as coisas, em todas as coisas. Reclama menos. Senhor, por que o Senhor me deu esse marido? Não deu, não, você que escolheu. Agora agradece porque Deus pode te fortalecer para sustentar esse casamento. Agradecer mais do que reclamar é ter um coração sábio. A gente reclama muito de tudo. Nada está bom. E deixa eu falar uma coisa para você. Como é chato estar do lado de alguém que só reclama. É verdade ou não é? Sei que esse irmão que está do seu lado não vai falar isso para você. Mas é chato ficar do lado de alguém reclamão. Misericórdia. Parei de falar com algumas pessoas que reclamavam de mim. Parei. Ah, não dá não. Vai te azedando. Você nem está percebendo a coisa, mas de tanta reclamação vai te azedando. Agora, será que a gente não é esse chato reclamão? Como é em casa? Chega reclamando de tudo. E no trabalho? Só reclama da empresa? Irmãos, eu trabalhei numa empresa, tinha um restaurante excelente. Pelo menos eu gostava muito. Na EDS, aqui embaixo, na Samuel Eisenberg. Restaurante bom, tinha acho que 2 ou 3 opções de mistura. Quem aqui tem todo dia 2 opções de mistura em casa? Talvez um ou outro, mas eu acho que a maioria não tem todo dia 2 opções. E lá 2 opções de mistura, não sei o que, molho madeira, os negócios chiques, pastor. Irmão, mas todo dia tinha alguém que reclamava da comida. Eu falei, meu Deus do céu, reclama, mas está comendo, igual um cavalo. Mas que coisa ruim, é isso aqui de novo, essa empresa. Não come então. A gente reclama de barriga cheia. A gente reclama porque tem para comer. Se não tivesse, não reclamava. Fica sem comer 10 dias, irmão, aí pega um pedaço de pão seco. Você vai ver que filé mignon que vira esse pão. Faz um jejum de 2 dias. A gente precisa agradecer mais. Vive melhor quem agradece mais. Quem é mais grato. Pastor Fantini até falou esses dias que a gratidão libera um hormônio, né, pastor? Libera uma enzima, né? Que deixa um bem-estar, dá uma sensação de bem-estar. Faz bem para a saúde, irmão. Às vezes a gente está vivendo mal, dias pesados, dias tristes, dias que a gente, meu Deus, não aguenta mais. Tudo porque a gente reclama muito. Começa a agradecer.
Começa a agradecer. Agradeça a Deus porque você está respirando. Agradeça a Deus porque você tem uma roupa para vestir. Agradeça a Deus porque se esfriar você tem uma blusa. Agradeça a Deus porque você tem uma cama para deitar. Nessa cama tem travesseiro. E você tem lençol e cobertor. E se esfriar mais, tem outro cobertor para você colocar em cima. Em algumas casas tem até aquecedores. Agradeça a Deus porque para esquentar mais você tem um leite em casa. Tem leite lá? Tem fogão para esquentar o leite? Tem um achocolatado para pôr nesse leite? Se não tiver chocolatado, tem café? Se não tiver café, tem açúcar para adoçar o leite? Se não tiver leite, tem água? Dá para ferver uma água e tomar uma água quente? Aleluia? Agradece, irmão, em nome de Jesus. Agradece. Agradece mais. Reclama menos. Para ter um coração sábio, nós precisamos ouvir mais do que? Nós precisamos viver a bênção de Deus e nós precisamos ser mais gratos. E por último, para a gente encerrar, é o último na mensagem, mas é o que dá sentido a tudo e é o mais importante. Tem um coração sábio, a pessoa que tem uma vida em comunhão com seu Deus. O salmista no Salmo 27:4 lhe diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver em sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que eu possa viver com Ele todos os dias da minha vida. Irmãos, como está a nossa qualidade de vida com Deus? Será que se restringe ao domingo? Será que se restringe à igreja? O quanto de Deus nós temos na nossa semana? O quanto de vida com Deus nós temos no decorrer dos nossos dias? O quanto de Deus tem na nossa segunda-feira? O quanto de Deus tem no pendrive no nosso carro? O quanto de Deus tem nos amigos que nos cercam? O quanto de Deus, irmãos, nós carregamos conosco todos os dias? Se eu perguntar aqui para nós, o que Jesus é para você? Provavelmente a maioria ou alguns vão dizer, Jesus é tudo. Para mim, Jesus é tudo. Olha, Jesus é tudo e tudo mesmo. Numa escala, fazendo uma pergunta para vocês, numa escala de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, Jesus está em qual lugar na sua vida? Primeiro, é a resposta imediata. Mas o quanto de tempo a gente passa com aquele que a gente fala que é o primeiro? Talvez é o primeiro na fala, mas eu gasto mais tempo com o carro do que com ele. Eu gasto mais tempo com TV do que com ele. Eu gasto mais tempo reclamando do que com ele. Coração sábio tem aquele que aprende a viver com Deus. Querido, a nossa verdadeira alegria não está em coisas materiais. A alegria de verdade não está em ter um carro, não está em ter uma casa. A alegria de verdade não está em ter uma roupa de marca, um tênis de marca. A alegria de verdade não está em ter dinheiro para fazer o cabelo toda semana. A alegria de verdade não está em nada que a gente possa tocar ou comprar. Verdadeira alegria tem aquele que sabe que o Salvador Jesus Cristo está com ele todos os dias da vida. Tem aquele que sabe que Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e vive essa realidade. Coração sábio tem aquele que anda com Deus. Tem aquele que reconhece a importância de Deus na vida. Agora nós precisamos sair da teoria disso e ir para a prática disso.
Nós não podemos sentir a Deus só na igreja. Nós temos que sentir a Deus dentro de casa, no quarto de oração. Nós não podemos restringir a ouvir a voz de Deus na palavra de domingo. O Senhor tem uma palavra nova para nós todos os dias, está à nossa disposição. Nós não podemos, querido, viver uma vida como se Ele não existisse de segunda a sábado. Chegar aqui no domingo e ainda ficar reclamando do louvor, ficar reclamando da palavra, está errado. Temos que andar com Deus todos os dias da nossa vida. Nós o ignoramos na semana. No trabalho, dá licença, Jesus. Porque aqui eu vou falar mal do fulano até o fulano sair daquele cargo, porque ele não merece estar ali. Como se Jesus fosse aprovar uma coisa dessa. Nós ignoramos o que Jesus fala. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, onde o seu nome, venha o teu reino, feita a vontade de ser no céu, por nós que Deus. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente ignora essa oração. Porque a gente não perdoa quem nos ofendeu e está pedindo perdão para ele. Só que a oração diz, perdoa a gente, assim como eu perdoo o outro. E a gente está aí com o coração carregado de mágoa. Um coração pesado. Isso é ignorar o que Jesus falou, não é possível. Irmãos, a gente precisa sair da teoria. A gente precisa sair do nosso conhecimento de Cristo da cabeça e passar a vivenciá-lo no coração todos os dias da nossa vida. Jesus tem que ser prioridade. Coração sábio tem aquele que busca ao Senhor, com falhas, com erros, pecando, mas agarrado na graça, na misericórdia, no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, não deixando de andar com Ele dia nenhum. O quanto de Deus nós temos na semana? O quanto de Deus? Os nossos sonhos são prioridades e a gente esquece a vontade de Deus para nós. Quantos talentos enterrados, quantos dons enterrados. Isso não está nem aqui, querido. O Senhor coloca isso no meu coração. Quantos talentos enterrados. Porque a gente está buscando nossos sonhos materiais e terrenos. E quanta gente precisando de mim, de você, para falar do amor de Cristo. E a gente está focado em outras coisas. Querido, aviva o dom de Deus que há em ti nessa manhã. Volta para o primeiro amor, volta a andar com Deus. Volta a fazer do Senhor uma prioridade. Volta a ter comunhão com Deus em oração, ter comunhão com Deus na palavra. Volta ao Senhor, busca enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que não poderá mais se achar ao Senhor. E esse tempo está próximo, a vinda de Jesus se aproxima. Volta a ser quem você era na presença dEle. Se o Senhor está falando isso aqui nessa manhã, é porque Ele quer acender corações que estão apagados aqui nessa manhã. Volta, que você lembra quando você estava cheio dele, você reclamava bem menos, não via tanto defeito, não via tanta falha, não via tanta coisa errada? Ou se via, passava por cima e adorava a Deus. Ou se via, buscava uma solução ao invés de agregar com quem não quer nada. Coração sábio é aquele coração que está pegando fogo pela presença dEle. É aquele coração que quer Ele mais do que qualquer outra coisa. Se o Senhor der um carro novo, Ele é Deus.
Se ele não der, ele é Deus. Se ele der casa própria, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. Se tiver com a saúde impecável, ele é Deus. Se tiver enfermo, ele é Deus. Se tiver com o melhor emprego, ele é Deus. Se tiver desempregado, ele é Deus. Se eu tiver sendo pastor, presidente de uma igreja, ele é Deus. Se eu tiver sendo um membro e ninguém me conheça, ele continua sendo Deus. A gente precisa ter esse coração que quer ele mais do que tudo. Porque isso é um coração sábio para viver a vida. Isso é um coração sábio para viver a vida que se chama hoje. Não dá, querido, para a gente viver ignorando Deus. Não dá. Para pensar. Como está a sua comunhão com Deus quando sai desse lugar? Como está, irmão? Isso não é para pastor. O pastor tem comunhão. Irmão, esquece isso. Jesus nunca falou isso. Isso é para todo mundo que segue ele. Isso é para mim, isso é para você. Pastor, eu não consigo orar. Irmão, isso é para nós. Quem é discípulo de Cristo tem acesso ao trono da graça. Eu não chego diante de Deus apresentando minha carteira. Deus, agora eu sou pastor, hein? Olha aí, vê bem, me recebe direito. Todos nós, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, podemos nos achegar ao trono da graça e chamar Ele de Pai. Essa manhã, uma manhã de reflexão. Para a gente viver uma vida diferente, irmão. A gente pode se alegrar em Deus aqui, chorar, falar em línguas, pular, bater papo. Pode, a gente pode se alegrar. Mas se ficar só aqui dentro, a gente vai viver uma vida terrível lá fora. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Pastor, mas isso é só na eternidade. Como só na eternidade? Ele falou antes disso, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele mata e rouba, destrói na eternidade? É aqui que ele mata, rouba e destrói. Então a gente tem vida em abundância? Aqui. E vida em abundância não é uma vida livre de problemas, não é uma vida livre de dificuldades, não é uma vida perfeita, não. Mas é uma vida que, apesar do problema, apesar das dificuldades, apesar dos intempéries, a gente se alegra por ter uma esperança que se chama Jesus Cristo e esse ressurreto.